Fala, Timão! Meus amigos, o Timão aí não tá pra brincadeira. O André Ramalho aí deu entrevista, o Depay também falou aí com os jogadores. O Timão vem forte pra próxima temporada. Tem novidades, jogador chegando e muito mais. Ficou interessado em saber tudo que a Emília falou? Então assiste esse vídeo até o final. Acabou a temporada, cada um atingiu seus objetivos ou não, vem 2025 e André Ramalho, que chegou no meio do ano, um cara que fez a diferença na defesa do Corinthians, ajudou nesse processo de reconstrução do time, recuperação da equipe, e agora a gente vai acompanhar um papo com ele e também vai falar sobre Memphis Depay. É mesmo? Ele chegou, hein? Olha ele aí. Vai, Corinthians! André Ramalho estreou pelo Corinthians em um jogo simbólico. Contra o Bahia em Salvador, fez a sua primeira partida como profissional no Brasil, depois de quase 14 anos na Europa. Foi a primeira vitória do Timão no Campeonato Brasileiro como visitante, depois de 2 empates e 6 derrotas. Quase 5 meses se passaram desde aquela tarde, e o ano corintiano termina com vaga na pré-Libertadores. Descrevendo tudo, né, acho que de forma resumida, foi sim uma montanha-russa, né, aí de emoções em vários sentidos aí, né. André foi um dos 9 reforços apresentados pelo Corinthians na janela do meio da temporada que mudaram a cara do time. Segundo ele, uma aposta pensada e consciente, mesmo em meio ao caos político e administrativo que o clube apresentava e a incerteza em relação ao ambiente que ele iria encontrar quando conhecesse o grupo. Desde que eu cheguei no clube, né, eu achava, né, porque é o que se acha quando você está de fora, né, que às vezes o grupo não está tão unido, pode ser que haja alguma panelinha, algo desse tipo, porque, não vou dizer que é natural, mas acaba acontecendo de você estar numa fase ruim e às vezes o grupo acaba se rachando, né, por N razões. Só que eu cheguei e eu me deparei com um time totalmente unido, e aquilo para mim era o mais importante. Na Europa, além de aprender 4 línguas, o zagueiro incorporou um estilo mais ofensivo. Conceitos táticos que logo que ele chegou, fez questão de dividir com a dupla Ramon e Emiliano Dias. Desde o início a gente teve uma boa conexão, a gente sempre se falou, e me deram abertura também para eventualmente se ouvir alguma coisa, poder falar, e essa comunicação é recorrente, né? Sempre que possível a gente também, né, conta o nosso feeling a respeito, né, do que precisa mudar, do que tá bom, do que não tá. Por situações como esta que André logo se tornou um dos líderes do time, nos bons e nos maus momentos, como, por exemplo, evitar que as eliminações nas Copas do Brasil e Sul-Americana pudessem se refletir na luta para fugir do rebaixamento no Brasileiro. Que as Copas mostravam naquele momento que a gente tinha time sim para estar brigando por títulos, mas também para não estar naquela situação que a gente estava na zona de rebaixamento, né? Porque contrastava muito, né? Foi necessário aí adaptações, foi necessário paciência para entender com as peças que a gente tinha e tem, né? Qual era o melhor sistema, qual era a melhor forma de se jogar, e acho que a gente conseguiu encontrar muito bem isso agora nesse final. E para quem já tem uma base pronta, o caminho pode ser bem mais feliz no ano que vem. A forma como a gente vem jogando, é um time que vem fazendo muitos gols, vem tomando pouco gol, então se mostra que está sendo um time muito mais, né, como eu falei, coeso, um time muito mais constante em termos de performance, né, então isso obviamente dá não só ao torcedor a esperança, mas pra gente também, de que a gente pode buscar algo mais na próxima temporada. Our challenge for next season, nossos desafios para a próxima temporada, is to change something in our mentality and mudar um pouco a nossa mentalidade. Because I see the quality in everyone. Porque we have qualidade em cada um de vocês. But with quality only you cannot win titles. Porque com qualidade somente a gente não consegue conquistar títulos. And we see this season because we had 2 semifinals. A gente viu isso essa temporada, 2 semifinais, 4 jogos. Able to take it our way. A gente não foi capaz de fazer as coisas do nosso jeito. And I think that has something to do with the mentality and concentration on the training. E acredito que é algo que a gente possa começar a mudar desde os treinamentos, na nossa mentalidade.
mentalidade. So let's go on vacation. It was so heavy for you guys, not for me. I mean, I'm here 3 months. Foi muito difícil para vocês. Vamos curtir agora as férias. So enjoy the vacation and come back with something like. Vamos voltar com alguma coisa. Look in the mirror. Rever o que a gente fez. Olha no espelho. What can I do for Corinthians? E pensa for the team. O que a gente pode fazer melhor pro Corinthians? Win a title because we need para ganhar títulos. We going to win title. A gente precisa ganhar títulos. Isso tudo mostra a união do nosso time e a nossa identificação como um todo, né? É algo meio genuíno, canta a música aí da torcida, que a gente vive o clube mesmo, né? Todo mundo acha que tá dentro do clube, todos os jogadores que estão dentro do clube, de fato tem muito orgulho de vestir a camisa do Corinthians. Na coletiva de apresentação, já deu para ver que estava se sentindo em casa. Começou a primeira pergunta? Okay. Sua trajetória como jogador dos clubes, enfim. Desculpa que eu fiquei focado na sua voz. Uma voz muito de radialista. Aí. Eu já até esqueci de novo a primeira pergunta. E agora, depois de 29 jogos pelo Timão e um gol decisivo que marcou contra o Juventude pela Copa do Brasil, tudo ganhou uma proporção gigantesca. Falei, eu sempre passei aqui como um anônimo no Brasil. O Brasil sempre eu associei como um país de férias, né? Minha fase adulta eu passei toda na Europa, então eu não sabia o que era, né? Ser um jogador, de fato, aqui no Brasil. E jogar no Corinthians, ele te eleva à máxima potência, né? Então, o que é ser jogador no Brasil? Então, tudo que, obviamente, que eu vou fazer, eu tenho que saber que tem consequências maiores também, mas isso para mim é um privilégio. Dedê, aproveite suas habilidades como comentarista para avaliar a chegada, o trabalho e o desempenho do André Ramalho no Corinthians, que o time mudou, da água para o vinho, a gente sabe disso. A temporada termina muito melhor do que se imaginava. Agora, individualmente. Individualmente, Loirão, assim, quando a gente vê a postura do André Ramalho nas entrevistas, eu já tinha reparado isso já na chegada dele, você vê que já é um jogador com uma rodagem, com experiência. E acho que ele não sentiu a pressão de jogar pelo Corinthians. Ele teve a escolha, provavelmente deve ter tido outras opções, mas ele preferiu jogar no Corinthians, e jogar no Corinthians também te dá visibilidade, independentemente do momento que o clube vive. E ele, em algum momento, mostrou muita qualidade. Eu acho que devido ao momento do Corinthians, muitos jogadores oscilaram, tendo em vista como é que terminou a temporada do Bidu, que foi um moleque muito criticado, questionado pela qualidade. Estava até afastado em algum momento. Pela qualidade técnica. Ele termina a temporada em alta, então o Corinthians também deu para ele ali uma bagagem, uma experiência, um amadurecimento muito, muito importante. E passa por jogadores como o André Ramalho, quando termina a temporada da forma que o Corinthians terminou, da liderança. Você vê que é um cara que tem uma liderança silenciosa. A postura dele fala por si só. O Corinthians fez uma grande contratação e aí aumenta a expectativa para 2025. Como que vai vir esse Corinthians para 2025? Ficou uma ótima impressão no segundo turno do Campeonato Brasileiro, principalmente depois também que o Corinthians deixou as Copas, saiu das Copas, conseguiu se concentrar e o coletivo do time apareceu muito mais. E a gente fala também sobre essas individualidades, porque fizeram a diferença. O Memphis, agora que eu lembrei, o Memphis Depay num discurso no vestiário, depois da vitória diante do Grêmio. Óbvio que o corintiano ficou feliz com a arrancada, 9 vitórias no final, 9 vitórias em sequência, né? No final do Campeonato Brasileiro. Mas o Memphis Depay, ele quer muito mais ano que vem. Dá só uma olhada. I'd just like to take this opportunity before everybody go on vacation. I can do some work with just to be fresh. To say thank you to everyone and congrats a todos, because parabéns a todos, because the president, o que o PCH, o staff, the coach, Fábio, and the people that receive as pessoas, physios, fisioterapeutas, coach here, everyone, todo mundo aqui, they help me a lot to be adapt, muita coisa para ele se adaptar. But the most I want to congratulate is the players. Quem quer parabenizar todos são vocês, os jogadores. Because they welcomed me like a family. Porque vocês acolheram ele como uma família. And it's not easy, mas não é fácil. Because I'm coming from Europe. Ele veio da Europa, but ele tem que adaptar, to a new country, mas novo país. Directly, I felt home, because jogar no país se sentiu em casa. Everybody gave me like positive energy, porque vocês deram uma energia positiva para ele. So I just want to thank you for that. Queria agradecer a todos por isso. Our challenge for next season, nossos desafios para a próxima temporada, is to change
something in our mentality and mudar pouco a nossa mentalidade. Because I see the quality in everyone, porque eu vejo a qualidade em cada de vocês. But with quality only, you cannot win titles. Porque com qualidade somente a gente não consegue conquistar títulos. And we see this season because we had 2 semifinals. A gente viu isso assim, 2 semifinais. We were not 4 jogos able to take it our way. A gente não foi capaz de fazer as coisas do nosso. And I think that has something to do with the mentality and concentration on the training. Ele acredita que é algo que a gente possa começar a mudar desde os treinamentos, na nossa mentalidade. So let's go on vacation. It was so heavy for you guys, not for me. I mean, I'm here 3 months. Foi muito difícil para vocês. Vamos curtir agora as férias. So enjoy the vacation and come back with something like. Vamos revoltar com alguma coisa. Look in the mirror, rever o que a gente fez. Olha no espelho. Mirror, what can I do for Corinthians? E pensa for the team, o que a gente pode fazer melhor pro Corinthians? Win a title, because we are good. We need to ganhar títulos. We want to win titles. A gente precisa ganhar títulos, senhores. But it doesn't come with one day, just the games. It starts with the training. Começa nos treinos, não somente nos jogos. Thank you so much. Muito obrigado, senhores. Tá aí o discurso do Memphis Depay com seus companheiros no vestiário depois do jogo, pedindo mais concentração, força mental, dedicação de todos para que o Corinthians tenha uma temporada muito melhor em 2025. Gostou, Bira, da fala do Memphis? Gostei, achei muito bom, porque o clima que termina a temporada do Corinthians era muito fácil falar, não, o clima é positivo, né? Igualou a maior sequência de vitórias na história dos pontos corridos, a temporada que parecia que ia terminar sem nada, assim, mesmo Copa do Brasil, terminou com vaga em tudo, no final das contas, claro, não terminou com título, mas pelo menos vagas garantidas, então até deixou um caminho pronto para uma próxima temporada. Mas não tem que se contentar com isso, porque no final das contas o Corinthians, como clube, tem vários problemas, mas com o time em campo, é um clube que gasta um dinheiro para ter um time forte em campo. E não vinha tendo um time tão forte assim, mas o time do final do ano é bom. Esse time que termina a temporada não ganhou 9 jogos à toa, só por osmose. Ganhou porque é bom, mas precisa acreditar nisso. E de fato, nos confrontos contra o Flamengo e contra o Racing, ficou uma sensação de que esse time poderia ter feito mais. Ficou uma sensação de que dava para ter passado pelo Racing e pelo Flamengo, pelas circunstâncias do confronto, que é o Flamengo ficar com 1 a menos ainda no começo do jogo, ali no meio do primeiro tempo, dava para pensar num Corinthians tendo feito alguma coisa a mais nesses 2 confrontos. E não é só que não fez, né? Mas acabou nem competindo, não é nem que passou perto. Jogo contra o Flamengo controla o jogo com 1 a menos. Jogo contra o Racing faz 2 a 1 e o Corinthians não tem nenhuma finalização minimamente perigosa no segundo tempo inteiro. Então, faltou alguma coisa. Eu até acho que existe um álibi ali, os jogadores podem querer usar como álibi o fato de que a prioridade era o brasileiro, sair do rebaixamento do brasileiro naquele momento. É verdade, era mesmo. Mas acho que o Memphis ali no dia a dia, ele sentiu que faltou ainda um pouco aquela confiança extra, de repente alguma coisa do treino, aquele sangue nos olhos ali pra pensar não, grande de aquele olhar meio de predador, de quem tá indo ali, o mata-mata tem muito isso, né? O confronto de mata-mata em relação ao confronto de pontos corridos. Então, de repente, ele sentiu que faltou aquele olhar de predador nos jogadores, de estamos indo ali pra batalha ali naquele jogo, a gente só sai daqui com a vitória. Talvez ele tenha sentido um pouco disso, e daí já deixou recado pra de repente no ano que vem tá tudo zerado, ano que vem o Corinthians não começa a temporada ameaçado pelo rebaixamento, né? Então é mais fácil você construir também um time já com uma mentalidade de pensar mais lá em cima do que embaixo. Você sabe que na sua fala, você mexeu um pouco com os brios ou com os pensamentos do professor Celso e do Eugênio. Do professor Celso, o Eugênio até já sabe, quando você falou do Racing, que o Corinthians podia ter feito mais, que o Corinthians praticamente não teve finalização, o professor logo pensou naquela bola do Garro, que o Garro podia ter... Ele não esquece. Ele não esquece. Todo dia o professor fala disso. Tem pesadelos diários. Ele tem pesadelos. Mas a imagem, pra mim foi o segundo tempo em que o Corinthians não faz nada. Já atrás no marcador, você tinha motivo para pressionar e não pressiona. É verdade. E mesmo quando toma a virada, ainda tem um lance do Yuri Alberto que o goleiro Arias sai, faz uma boa defesa e depois o Corinthians murcha. É verdade, não houve um segundo tempo. É claro que um jogador do tamanho do Memphis vai lamentar, tendo visto... ele só assistiu na Copa do Brasil, né? Ele não podia jogar. Mas principalmente na Sul-Americana, ele vai lamentar o quase.
Agora, tudo tem um momento, né? Naquele momento, a prioridade do Corinthians era outra. Isso faz parte da adaptação do Memphis ao futebol brasileiro também. É uma situação bastante incomum essa que o Corinthians viveu. Tinha 2 semifinais, mas ao mesmo tempo tinha uma questão de sobrevivência. Aí é que eu falei que mexeu com o Eugênio, é a zona de influência que o Eugênio sonha com isso. O Bira chamou apropriadamente de álibi, o Corinthians tem esse álibi. E é uma situação muito parecida, guardadas as proporções, esse sentimento depois do alívio, vamos jogar bola, vários outros clubes tiveram essa sensação. O Vasco, com o Ramon, eu lembro que se falava agora, vamos ver o Ramon tentando propor um pouco mais. O Bahia do Rogério Ceni, no ano passado, lembra que se falava? O Rogério falou, olha, eu não estou podendo jogar do jeito City, me cobrem isso no ano que vem. E agora é a vez do Corinthians. O Corinthians tem uma ótima base. Se trouxer reforços pontuais, ao contrário do ano passado nessa época. No passado, nessa época, teve que montar um time novo, do zero, tateando, liberou meio time, Gil, Juliano, isso não aconteceu. O Corinthians fecha o ano com um time muito melhor do que se imaginava que teria. Então agora é não fazer bobagem. E é importante a fala desse rapaz. O Depay falou que ele foi recebido como uma família o receberia, mas tem muito dele também. Ele, desde que pisa no Brasil, ele aparece comprometido com a causa. Com o cabelo lá do escudo do clube, com a faixinha, com o CP, que já virou uma marca. Isso, trabalhando forte, reconhecendo que não estava no seu melhor estado físico. Ele reconheceu e falou sobre isso. E trabalhou muito para estar bem fisicamente e mostrou que estava depois. Um cara muito humilde para quem ele é. Todo mundo sentiu isso. Ele passa isso. Né? Ele passa E esse reencontro com as raízes dele, isso é muito importante. Ele vem da Europa, mas ele tem raízes africanas, ele se identificou aqui. Então é um caso muito bonito. Futebol à parte, é um caso muito bonito de se ver, um caso muito pessoal. Ele parece uma pessoa que eu não sei se ele vai ficar morando no Brasil, depois de profissional, mas fatalmente ele vai estar muito por aqui, ele está muito à vontade. Ô Eugênio, a minha interpretação, assim, a impressão que eu tenho ao ver essa fala do Memphis Depay é que ele não se conforma de ver com esse futebol que o Corinthians jogou no final do ano, ele pensa assim, como que esse time estava brigando para não ser rebaixado? Mas talvez, como disse o professor, ele não tenha ideia de como estava o Corinthians antes dele chegar. É isso. Eu acho que ele, na verdade, eu não imagino que não interpretei a fala dele ali como um lamento. Eu acho que, assim, a compreensão é de que havia um momento muito difícil, ele chega como parte do esforço do Corinthians para melhorar, e o time melhora na reta final da temporada. A arrancada do Corinthians, ela começa, para mim, ali nos jogos com Fortaleza, pela Sul-Americana, especialmente no primeiro jogo, ele atua muito bem fora de casa, o Fortaleza era favorito naquele duelo, ele passa por cima do Fortaleza, mas ele não estava ainda totalmente azeitado, ele encontrou o Racing, que é um belo time de futebol, gente, as pessoas, é preciso entender, o Racing é merecido, justo, campeão da Copa Sul-Americana. Sem dúvida. Ele fez uma campanha fantástica. O Frontos jogou muita bola. Jogou bem e ele mereceu ser campeão. E no jogo contra o Corinthians, teve aquela bola que a história poderia ser diferente, mas o Bira lembrou. Depois o Racing tomou conta do jogo. Mas antes, o Corinthians tomava conta do jogo. O Racing não tinha feito absolutamente nada na partida. Onde eu acho que o Corinthians falhou mais, nesse confronto, foi no jogo de ida. E daí também por causa de algumas alterações do Ramon Dias, acho que o Ramon Dias não trabalhou bem naquele dia, em que o Corinthians perde a oportunidade de ceder o empate e perde a oportunidade de sacramentar. O clima não ajudou também, né? Não. Porque o jogo virou um polo aquático, e daí descaracteriza o jogo. Mas era mais aquele jogo. O jogo de volta, acho que foi do jeito que dava para imaginar. O Racing era um bom time mesmo, ganhar em casa, acho que não existe nada a se contestar muito nisso. Controlou o jogo, o Garro perdeu o gol, mas o Corinthians já estava surpreendendo naquele momento. Aquele primeiro tempo foi até meio surpreendente naquele período. Que era um momento do jogo que o Racing estava entrando na partida. Mas não foi tão curto, não.
Foi uns 15, 20 minutos por aí. O Corinthians... Mas o Racing tomou conta. O Racing tomou conta de um jogo que ele podia ter tomado 2-0. Podia. E até por isso, até pela qualidade do Racing a gente fala isso. Um time difícil como o Racing, o Corinthians ter tido aquele começo de jogo... Já era um sinal de que o Corinthians estava numa evolução e a partir daquele jogo ele decola. A partir daquele jogo ele decola. E tem essa sequência de 9 vitórias. Então eu acho que o que fica para todo mundo é: achamos uma pegada, achamos um ritmo, achamos um time. E esse time pode fazer em 2025 muito mais do que fez em 2024. Então, agora sim, agora que já a coisa foi azeitada, porque 24 é um ano de transição. Transição completa. É uma nova diretoria, um novo time. É um time completamente diferente do time de 2023, 22, por aí. Mudou todo mundo. Tem o Yuri só lá. O resto é um outro Corinthians. Então, esse time engrenou na reta final do ano, 9 vitórias consecutivas, jogando futebol gostoso de ver, é bonito ver esse time jogar, é agradável, faz gols bonitos, trabalha bem a bola. E isso aponta para, em 2025 dá para a gente fazer mais que isso. A gente agora encaixou, tem um time que está formado, é claro, mudanças vão acontecer, isso é natural em qualquer equipe, reforços devem chegar para melhorar, qualificar ainda mais a equipe. E sim, o que ele coloca no final é: vamos brigar por títulos. Sim, eu acho que o Corinthians está credenciado agora para brigar por títulos a partir do ano que vem. Ô, Eugênio, além do futebol, do bom futebol apresentado, da sequência de vitórias, a minha interpretação vai além. A interpretação do discurso do Memphis Depay. Eu imagino ele pensando como um time com essa torcida, com esse barulho que faz, não só jogando na Neoquímica, em todos os lugares que vai o Corinthians pelo Brasil, e o Memphis esteve em vários, você vê a torcida do Corinthians comparecendo, fazendo barulho, o que esse time repercute na cidade, no país, como um time desse vive uma situação dessa. E aí, ao mesmo tempo em que ele tenta se integrar e consegue, eu de novo insisto, talvez ele esteja conhecendo ainda um pouco o futebol brasileiro, porque ele vai descobrir que um time como o Corinthians, apesar de tudo, disputa para não cair, ou já caiu. Um time com a torcida como o Galo, já caiu. Inter, Grêmio, o Flamengo não caiu, mas já esteve perto de cair. Um time do tamanho do Santos foi rebaixado. E se não se cuidar, se não se organizar, se não investir, se não for profissional, um time do tamanho do Corinthians... vai acontecer isso. O Memphis olha e não acredita. É que a gente tava conversando no camarim aqui. O Memphis jogou na Holanda, jogou na Inglaterra, jogou na Espanha e jogou na França. Nossa. Nesses países, mesmo na Premier League, que a gente até tem como uma liga mais equilibrada, na Premier League, se você da turma dos grandes, ele era da turma dos grandes, ele jogava no Manchester United. Se você é da turma dos grandes e faz tudo errado, você vai brigar na posição da tabela, você vai brigar com o melhor time do resto. Então, assim, o resto, os times assim, que tem menos orçamento, se fizerem tudo direitinho, vão estar brigando ali com um time grande que tiver... Sétimo, oitavo lugar. Sétimo, oitavo lugar. Então, o Manchester United brigando com o Brighton na tabela. É mais ou menos isso. Aqui no Brasil, a diferença é muito menor. Então, um grande, que tem até um elenco forte, que tem muito investimento, estiver fazendo muita besteira, ele não vai estar brigando com o melhor do resto. O melhor do resto eu tô falando assim, dos times que têm menos dinheiro, menos recursos. O melhor dos times com menos recursos no Brasil era o Fortaleza, que até 4 rodadas do final tava com chance de título. Sendo que o pior dos grandes... É isso que ele tá começando a entender, né? O pior dos grandes escapou do rebaixamento faltando 20 minutos para acabar o jogo. Para acabar o campeonato. O Atlético Mineiro. Que tem recurso, tem Hulk, eu não tô falando só em tamanho de instituição, eu tô falando em investimento. 2, 3 anos atrás estava na final da Libertadores, que ganhou 2 Sul-Americanas recentemente, foi rebaixado. Então, é acreditável. O campeão sul-americano quase foi rebaixado. Na última rodada se salvou o Fluminense. E assim, aqui no Brasil acontece de clube muito grande, e daí a gente vai pro Santos, por exemplo, que jogou a Série B esse ano, daí pensando no Santos do ano passado, ou pensando no Corinthians do começo desse ano, clubes muito grandes estarem numa situação financeira em que eles não conseguem investir, e o não conseguir investir, às vezes é montar um time realmente fraco. Lá na Europa, mesmo um time muito grande, quando está mal financeiramente, ele monta um time fraco para os padrões dele, raramente é um fraco para brigar para cair. Tão fraco. Isso que eu acho que ele se assusta. É isso. Ele olha o tamanho do Corinthians, ele começa a ver tudo o que está acontecendo em volta dele,
e pensa, como que esse time estava assim, na zona do rebaixamento? Olha essa torcida, olha esse time quando vai jogar em Salvador, em Curitiba, no Rio de Janeiro. Olha esse time na Neoquímica Arena todo jogo. Olha como esse time estava assim. Ele deve pensar isso. Mas o discurso dele tem a ver com isso, né? O discurso dele de vamos amanhã, ano que vem... Esse time tem que estar lutando por títulos, é isso que ele quer. Exatamente, mudar a mentalidade, porque talvez ele tenha percebido que o próprio clube mesmo começou a ver a sua temporada como, não, que legal, fomos para Libertadores, né? E não, a gente tem que pensar acima disso. O clube é maior que isso, o clube tem um potencial para ser melhor que isso, então tem que acreditar nisso, porque se não acreditar não vai conseguir. Aquele que acha que é pouco, né, Bira? Ele é um que acha que é pouco. Ele não pode entender. Porque quando ele chega, o fundo do poço já estava cavado, ele não participou disso. Ele chega para a reconstrução, ele não participa do processo que leva às últimas posições. Então ele não podia entender mesmo. Agora, se está pronto para brigou esse ano. Até sem time, com condição ruim, chegou a brigar, se você considerar que semifinal é brigar. Eu acho que é uma questão de qualificar elenco, principalmente, opções. Aliás, é o terceiro ano seguido que o Corinthians chega às semifinais da Copa do Brasil. E o Eugênio lembrou a mudança, realmente é um time todo novo, e não é só um time novo de 23 para 24. É um time que mudou muito depois de um time que era praticamente o mesmo dos últimos 10 anos. A defesa era Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, já não tinha mais ninguém, né? E do meio para frente também. Alguns jogadores não estavam há tanto tempo, mas eram jogadores importantes. O Juliano, o Renato Augusto, Paulinho. Aquele era o Paulinho, que nessa volta nem, mas enfim, fazia parte. Era quase um Corinthians, a base que vinha de 2012. Então houve essa mudança abrupta e eu acho que o Corinthians até deu sorte em alguns casos, no gol, por exemplo. O São Paulo, quando perde o Rogério Ceni, estava procurando um goleiro, até agora foi achar o Rafael. O Palmeiras também, antes de achar o Praz, quando perde o Marcos, sofreu. E o Corinthians, depois do Cássio, teve 2 goleiros, um que fica pouco, o Carlos Miguel, mas também muito marcante. Teve até sorte em achar uma reposição tão imediata. Então tem que aproveitar isso. Já que a sorte bafejou, daqui para frente tem que tornar ainda melhor o que já é bonzinho. É bom, mas tem que melhorar. Vamos dar uma olhadinha em alguns números, então, do Memphis Depay. Chegou causando no futebol brasileiro. Tá aí, ó. Professor, sua análise desses números. Ele simplesmente cumpriu o que prometeu. Uma das primeiras falas dele foi uma fala muito corajosa e rara no futebol de hoje em dia. Ele falou, vim para fazer gols e participar de jogadas e gols. É o que ele está fazendo aí, ó. 7 gols é o segundo, 4 assistências é o segundo, 15 finalizações certas, drible, que ele tenta com muita inteligência, passou até a soltar mais a bola, conforme estava mais habilitado, né? Habituado, adaptado. E vitórias garantidas em gol é o primeirão, né? Só aquela falta contra o Atlético Paranaense, num momento muito agudo da própria campanha, que ele arrisca e faz o gol, chegou para mudar o patamar, diria Bruno Henrique. Eu acho não. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Corinthians, que tá se preparando para a próxima temporada, 2025, vem aí. O Corinthians vai jogar pré-Libertadores. Então o Corinthians vai ter que se movimentar aí no mercado. Esse time do Corinthians mostrou que é muito forte, né? Vai lutar para segurar alguns jogadores aí, como o Garro, né? O Garro, que é um jogador espetacular, né? Certamente o Yuri Alberto não vai ficar, mas tem aí o André Ramalho, que é um zagueiraço. Tem o Depay, o Memphis Depay, né? Que tá jogando fino, tá se adaptando. Imagina esse cara fazendo uma pré-temporada aqui no Brasil, juntamente com seus colegas de clube, né? Imagina esses caras aí, né, fazendo uma pré-temporada muito forte. Como é que não vem um Campeonato Paulista, uma pré-Libertadores, um Brasileiro, Copa do Brasil? Então o Corinthians o ano que vem vai ter que estar movimentando esse mercado, né? Não sei como é que vai fazer, mas vai ter que movimentar, vai ter que trazer algumas peças e batalhar para segurar jogadores importantes aí do timão, né? Mas tem aí, o Depay tá muito familiarizado aí no Corinthians. Acredito que ele vai querer continuar, lógico, tem um contrato, vai querer jogar uma Libertadores. Os caras já devem ter passado para ele que se ele já está aí abismado com a atmosfera do time que, né, no Brasileiro, imagina a atmosfera desse timão na Libertadores. Então ele quer sentir essa atmosfera do Corinthians na Libertadores, né? Vamos ver aí o que é que vai acontecer, né, nessa janela aí para 2025, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Então,
Deixa aqui nos comentários o que, é que vocês acham, né, a respeito disso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.